A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Tiago Ribeiro, eu tenho 29 anos e eu quero tratar a respeito de um assunto seríssimo com você. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo com bastante atenção, pois eu quero falar sobre um tema que tem causado preocupação no meio evangélico, para nós pastores, tanto para você que é ovelha de um pastor, que é cuidada por um pastor. Eu quero aqui falar a respeito do suicídio. De 30 anos para cá, vem aumentando o índice de suicídio entre pastores. E isso é um caso alarmante, de bastante preocupação, por que não dizer de extrema preocupação. Eu quero relatar aqui para você uma lista de alguns pastores de 2014 para cá que se suicidaram, de 2014 para 2018. Pastor Moisés Ricardo, da Assembleia de Deus no Paraná. Pastor Júlio César, na Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Pastora Lucimari Alves, da Igreja Quadrangular em Santa Catarina. Pastor Ted Parker, da Igreja Batista dos Estados Unidos. Pastor Ed Montgomery, do Evangelho Pleno nos Estados Unidos. Pastor Isaac Hunter, da Igreja em Orlando, nos Estados Unidos. Pastor Agnaldo Afonso, da Primeira Igreja Batista. Pastor Phil Lindbergh, da Primeira Igreja Batista também nos Estados Unidos. Pastor Gilson Genário, da Igreja Assembleia de Deus em Minas Gerais. Pastor Fernando, da Assembleia de Deus da Bahia. Pastor Jaelson José da Silva, da Assembleia de Deus do Pernambuco. Pastor Charles Robert Murray, do Texas. E o pastor Andrew, da Califórnia. Tanto o pastor Andrew como o pastor Gilson Genário são os dois últimos casos agora de 2018. Pasmem vocês. A principal causa do suicídio desses pastores é por estresse, ansiedade e depressão. Estresse, ansiedade e depressão. Eu quero tratar primeiro com você, que é a ovelha de um pastor. Deixa eu te dizer algo, querido. O pastor, ele não é um homem de ferro. O pastor, ele não é um robô programado. O pastor é um ser humano igualmente a você. O pastor, ele sente dores igualmente a você. O pastor tem sentimentos igualmente a você. O pastor tem os problemas dele e os problemas de uma igreja inteira sobre ele. Se você perceber em Apocalipse, quando o Senhor envia as cartas às igrejas, o Senhor vai dizer ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja da Filadélfia, ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja. Por quê? Porque a responsabilidade da igreja está sobre o pastor. A responsabilidade da sua vida espiritual está sobre o pastor. A responsabilidade sobre a vida espiritual da sua família está sobre o seu pastor. As cargas espirituais da igreja estão sobre o seu pastor. E quantos pastores têm sido criticados? Quantos pastores têm sido desonrados? Igrejas que oprimem seus pastores. Igrejas que fazem pressão e opressão a seus pastores. O pastor tem por dever, cuidar da igreja, cuidar das ovelhas, apacentar as ovelhas e buscar a ovelha perdida, tratar as feridas da ovelha, restaurar a comunhão da ovelha com a igreja. Essa é a função pastoral, interceder pela sua vida junto ao Senhor, interceder pela sua família junto ao Senhor, interceder pelos teus problemas junto ao Senhor. Mas por quantas vezes esse mesmo pastor que ora, que vai atrás, que busca, que visita, que chora, que sofre, que jejuma pela tua família, é o mesmo pastor que é criticado por você? É o mesmo pastor que você e sua família assentam-se à mesa para falar mal dele.
É o mesmo pastor que foi lá no mundo te buscar e te trouxe para a igreja. É o mesmo que hoje você o critica, você fala mal dele. Hoje vivemos um tempo em que o pastor é pressionado pela mídia, pelas redes sociais, em que a pregação precisa ser boa, em que a hermenêutica dele precisa ser boa, em que a homilética dele precisa ser boa. Todas as coisas na mente de um ser humano comum e normal, igualmente a você. Listei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pastores que se suicidaram de 2014 a 2018. E eu pergunto, o que a igreja tem feito por isso? O que a igreja tem refletido a respeito disso? O que você, como ovelha, tem feito para que isso mudar? Para que isso mude? Eu quero te dar um conselho como irmão em Cristo. Eu quero te dar um conselho como marido. Eu quero te dar um conselho como pai. Eu quero te dar um conselho como filho. Volte hoje para a sua igreja. Abraça o seu pastor. Diga que você o ama. Diga que você está do lado dele. Diga que ele não está sozinho. E a partir de hoje que não seja mais só palavras, seja um amor de atitude. Demonstre o seu amor, a sua obediência, a sua honra ao seu pastor, não só com palavras, mas demonstre com atitudes. Fale e faça. Talvez seu pastor esteja precisando de uma palavra sua. Talvez seu pastor esteja precisando de um abraço seu. Talvez o seu pastor esteja precisando de um carinho seu. Talvez o seu pastor esteja precisando da sua oração. Talvez o seu pastor esteja precisando de que você pegue na mão dele e diga: levanta, pastor, nós estamos juntos, nós vamos trabalhar juntos, nós estamos do seu lado. Tome na mão do seu pastor, como Arão e Josué fizeram com Moisés. Quando os braços de Moisés se cansaram, Arão segurou em uma mão, Josué segurou na outra mão, e eles levantaram o seu pastor, o seu líder, Moisés, e ali o Senhor deu a vitória ao seu povo. Segure na mão do seu pastor, erga ele, levante ele, obedeça, e através da vida dele, Deus vai gerar um milagre para a tua vida. Através da vida do teu pastor, Deus vai te abençoar. Seu pastor é importante, é fundamental na sua vida. Se o pastor não fosse fundamental, se o seu líder não fosse importante, por que Deus levantou líderes durante todo esse tempo sobre a nação de Israel, sobre o seu povo? Por quê? Já se perguntou se o pastor não fosse tão importante, tão fundamental, por que que Deus instituiu liderança sobre a igreja? Por que que Deus instituiu liderança sobre o seu povo? Homens que foram levantados por Deus. Eu falo de pastor que é pastor, do ser pastor, da função pastor, não daquele que se diz ser um pastor. Eu falo daquele que cumpre a função pastoral, daquele que tem cuidado de você, daquele que tem zelado pela tua família, daquele que tem chorado e intercedido a Deus pela tua casa, pela tua vida. A segunda classe de pessoas que eu quero falar é para você, pastor. Nós, como lideranças, como pastores, fomos levantados para liderar, para comandar, para guiar o povo através daquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, através daquilo que Deus tem nos guiado, tem nos revelado, através daquilo que o Espírito Santo tem colocado dentro do nosso coração, através dos propósitos que Deus tem levantado nas nossas vidas. Você foi levantado para liderar, para guiar. 2 exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de Saul. Saul faz o que não devia fazer,
para agradar o povo. Saul desobedece o mandamento do Senhor, uma ordem do Senhor. Passa por cima de Samuel, que era sua liderança. Porque o povo queria, o povo não aguentava mais esperar, porque Samuel não chegava para oferecer o sacrifício. Saul perdeu o seu reinado, porque Samuel disse: hoje o Senhor rasgou o teu reinado. Saul perdeu o seu reinado por querer agradar o povo. Você não foi levantado para agradar o povo. Você foi levantado para liderar o povo, para comandar o povo. Você foi liderado para guiar o povo, para cumprir a vontade de Deus. Pastor que faz a vontade do povo é pastor que tem o pastorado rasgado, a liderança rasgada pelo Senhor. Não perca seu pastorado, não perca sua liderança por querer satisfazer a vontade do povo. Moisés, por pressão do povo, por murmuração do povo, o povo murmurando no deserto: nós preferíamos ter morrido no Egito, lá nós éramos escravos, mas tinha água, mas tinha comida. Ah, Moisés, por que tu nos tirou do deserto? Moisés desobedece quando o Senhor disse: fala a rocha, e ele fere a rocha. Tem muito pastor ferindo a rocha. Deus disse fala, Deus disse não fere. Deus disse para falar, não foi para ferir. Mas você, como pastor, tem sido guiado pelas tuas ovelhas. Você, como pastor, tem sido guiado pelas pessoas da tua igreja. Você inverteu os valores. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você é guiado pela palavra de Deus. Você é guiado pelo Senhor. Moisés se deixou ser guiado pelas ovelhas. Saul se deixou ser guiado pelas ovelhas. E o Senhor disse: Saul, por causa da tua desobediência, por causa da tua desobediência, Saul, hoje eu rasgo o teu reinado. O Senhor disse para Moisés: por causa da tua desobediência, tu não entrarás na terra prometida. Muitos pastores têm perdido promessas, têm deixado de viver coisas extraordinárias, porque têm desobedecido ao Senhor, porque têm deixado as ovelhas o guiarem, não o Espírito Santo. Reflita sobre isso. Reflita sobre a sua liderança. Reflita sobre você como guia espiritual do povo. Não perca suas promessas. Não perca a sua vida. Não deixe a opressão, o medo, a ansiedade, a depressão, o estresse arrancarem de você, pastor, o maior presente, o maior prêmio que o Senhor te concedeu, que foi cuidar das ovelhas do Senhor. Nós, pastores, não somos donos de ovelhas. Nós somos apenas os apacentadores, os cuidadores. Deus entregou as ovelhas dele nas tuas mãos. Cuide, 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 ame cada uma delas. Seja um bom pastor. Ovelha, cuide do seu pastor. Ele é a voz de Deus na terra para a sua vida. Ele é a voz do Senhor na terra para a tua família. Ele é um instrumento do céu para abençoar a tua vida. Ele é o guardião que Deus colocou sobre a tua família. Ame seu pastor. Ajude o seu pastor. Ore pelo seu pastor. Segure na mão do seu pastor. Trabalhe com o seu pastor. E Deus vai te abençoar. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo.
Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Vamos fazer com que pessoas entendam a respeito da vida pastoral e que mais nenhum dos nossos pastores cometam suicídio por opressão, por pressão e por depressão, muito menos por ansiedade, muito menos por estresse. Ajude o seu pastor. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe nos grupos da igreja, compartilhe na página da sua igreja, compartilhe no Instagram da sua igreja, compartilhe no direct, compartilhe aonde você puder compartilhar esse vídeo. Faça isso. Você estará fazendo pelo seu pastor, pelo reino de Deus e pela igreja de Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu sou o pastor Tiago Ribeiro e que Deus te abençoe em nome de Jesus.